Às vezes vou estar olhando pra cá, às vezes eu vou estar olhando pra cá. Não liguem pra isso, tá? Gente, sendo bem sincera, eu sou aquele tipo de amiga que eu amo um convite pra uma cafeteria, pra sentar, tomar um cafezinho, comer um bolinho, ficar papos e papos durante horas, principalmente falando de Jesus, porque eu amo ser amiga das amigas de Jesus. Eu amo falar sobre ele. E é isso que eu vou fazer aqui, a partir de agora. Tô me apresentando. Hello, pessoas. Meu nome é Daphne. Atualmente eu tenho 28 anos. Eu tenho uma caminhada de fé com o Senhor que não tem muito tempo. Estou aprendendo a escutar Ele e ter certeza das direções que Ele tem me dado. E o Espírito Santo virou para mim e falou no meu coração: se você gosta tanto de conversar, se você é uma pessoa que para e gostaria de falar horas de Jesus, por que você simplesmente não começa? Por que você não faz o que a internet está aí disponível para você? Eu quero, primeiro de tudo, antes de falar sobre Jesus, antes de passar o que o Espírito Santo quer que eu passe aqui, eu quero falar como que eu conheci Jesus. Eu acho que o meu testemunho pode servir para muitas pessoas. O meu testemunho pode gerar vida em outras pessoas, principalmente quem está passando pelo que eu já passei, pode até passar ainda pelo que eu já passei. Os nossos testemunhos é para isso, é para edificar o outro, é para ajudar a vida do outro. Porque o que Deus faz a gente passar, Ele faz a gente ajudar o outro a não ter que passar pelo mesmo perrengue e a ensinar. Porque sabe, é aquele que escuta. Além de ser aquele que escuta, é que pede primeiramente sabedoria ao Senhor, porque a sabedoria vem dele. Como que você vai ser sábio para escutar se nem a sabedoria você tem ainda? Peça sabedoria para Deus, porque Ele dá, Ele concede. Então, sobre o meu testemunho. Eu conheci Jesus não tem muito tempo. Eu conheci Jesus em agosto de 2022. Estamos em 2025. De lá para cá, eu tenho tido uma caminhada de fé com Jesus em níveis diferentes. Eu falo que de 2022 até agora, nesse momento que estamos em março de 2025, Deus ele fez coisas em poucos anos que demoraria, eu acredito, que mais de uma década para ser realizado na minha vida, porque tem sido muito rápido, mas tem sido rápido porque a minha entrega para Ele, o meu viver para Ele tem sido de proporção igual. Eu conheci Jesus não no amor, eu conheci Jesus igual muitos conhecem, que é na dor. Eu sempre fui uma pessoa que acredita em Deus. Fui aquela pessoa que fazia minhas orações, conversava com Deus. Sempre fui essa pessoa. Mas eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Eu sabia que tinha um ser maior do que a gente, que coordena, ordena todas as coisas, que é maior do que a gente, que é Deus. Sempre tive essa crença e ponto. Não tem cristãos na minha família. E eu vir ser a primeira. Porque eu entendo que cristão é aquele que segue Jesus, segue os mandamentos dele, segue os ensinos deles, é aquele que toma Jesus como seu mestre. E eu decidi ser essa pessoa. Em agosto de 2022, eu não estava em um momento tão bom da minha vida. Meu profissional estava bem, estava estável. Meu sentimental estava péssimo. Em relação à minha família, minha mãe tinha descoberto recente um câncer de mama. Aquilo ali pesou um pouco no meu coração. Pegou um pouco no meu emocional também. Tive decepções amorosas também. Mas o ponto que eu quero focar é principalmente na minha mãe. E naquela época, uma amiga me apresentou uns vídeos de orações aqui no YouTube do Bispo Bruno Leonardo. Minha amiga Sara Queiroz, se você tá vendo esse vídeo, um beijo para você, amiga. E muito obrigada por ter me iniciado nessa caminhada cristã. Você faz parte disso. Ela me mandou um vídeo de oração e esse vídeo pareceu Deus falando diretamente comigo. Pareceu que Deus desceu na terra e só falta falar meu nome. Ele ia começar um propósito de jejum e oração de 21 dias, que se assemelhar ao jejum de Daniel. Eu nunca tinha feito jejum na minha vida, eu nunca tinha feito propósitos assim, nunca tinha feito isso. E esse foi o primeiro, eu decidi fazer. Nesse propósito, o que eu coloquei? A minha vida com o Senhor, falei que eu queria me aproximar mais dele, conhecê-lo melhor, conhecê-lo de uma maneira que eu realmente não conhecia. O segundo, fiz o propósito para a cura do câncer que a minha mãe descobriu. E o terceiro em relação à minha vida amorosa, que eu realmente estava num baque muito difícil. E começou o jejum, né? Todos os dias, orações e tudo. Tirei uma parte da minha alimentação. O jejum é isso, né? É quando você restringe alimentos. Não vou me lembrar de certo o que na época. Mas esse foi o primeiro jejum que eu fiz. Gente, quando você realmente entra
na batalha, tudo começa a ser mais sensível, digamos. O mundo espiritual, ele é muito real. Para quem não acredita, começa a acreditar. Porque muitas coisas que acontecem na sua vida, você às vezes não acredita ou não entende, justamente porque é num nível muito acima de você, que é o espiritual. Foi muita guerra, foi muita batalha, atingiu todas as áreas da minha vida. Meu financeiro, meu emocional. Primeiro, atingiu a minha rotina do dia a dia, meu financeiro. Meu dinheiro, que era para ter caído na minha conta, foi depositado em outra conta, numa conta que não existia mais. E era o meu dinheiro do mês inteiro. Começou aí as minhas guerras, né? O meu desespero. E na época, quando eu comecei a caminhar, coincidentemente, que não é coincidência, Deus, debaixo dele, tudo é propósito, nada é coincidência. Uma amiga minha também começou a fazer essa caminhada cristã, que ela também era do mundão, igual eu. A gente começou juntas. E ela me apresentou um apóstolo, e esse apóstolo conversou, ele foi importante no começo da minha caminhada cristã. Ele era um profeta do Senhor. E ele falou: não se preocupa com isso, porque Deus ele vai prover na sua vida. Isso aconteceu de quinta para sexta. Eu sei que eu passei o fim de semana todinho na aflição. Quando deu segunda-feira, eu lembro certinho, 1h da tarde, o dinheiro volta na minha conta. Do nada. Do nada? Do nada. Mas, como a gente sabe, não é do nada. Eu tenho certeza que foi provisão do Senhor. Na segunda semana, eu tinha um relacionamento um pouco conturbado na época. E nessa época, a gente rompeu o laço de uma maneira que a gente nunca tinha rompido na vida. Rompeu. Aquilo ali foi Deus, né? Colocando a mão e tirando da minha vida. Só que na época eu entendia? Não entendia. Aí veio o desespero, choro, tererê. Ok, finalizou esse jejum, eu continuei minha caminhada cristã. Comprei minha primeira Bíblia, comecei a me aproximar de pessoas que tinham essa fé, comecei a querer saber mais de Jesus. Eu comecei a ir atrás de Jesus. Eu fico muito emocionada de falar isso, porque tem um versículo na Bíblia que Jesus fala que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas que já têm o cuidado dele para resgatar uma que está perdida. E eu fui essa ovelha. Eu era a ovelha perdida, eu era a ovelha que estava no mundo, e eu fui a ovelha que Jesus deixou as 99 para me buscar. Isso é muito forte, porque quando você para pensar o cuidado que Deus tem com você é diferente. Quando você para pensar, nossa, mas Deus deixou aquelas ali que já têm o cuidado dele para poder buscar uma que está precisando muito, uma ovelha ferida, uma ovelha sem cuidado. Quem faria isso por você? Hoje eu te pergunto, quem faria isso por você? De deixar as 99 que já estão guiadas, já estão cuidadas por ele, para salvar a que está perdida e ferida? Quem te salvaria? E eu já tenho a resposta. Jesus te salvaria. Se ele me salvou, você pode ter certeza que ele pode salvar de onde quer que você esteja. O seu Salvador chama-se Jesus. Foi nele que eu encontrei a salvação para minha vida. Eu sou uma pessoa que eu vim do mundo. Então, eu conheço os dois lados. Eu provei as duas águas. E a água do mundo ela é muito amarga. Voltando, né? Comecei a caminhar mais com Jesus, a ouvir mais, a assistir muitas pregações no YouTube. Gente, o YouTube ela é uma rede de apoio. Ela é uma rede que vai te ajudar muito. Testemunhos como esse podem te ajudar muito. Às vezes é só uma palavra que você precisa ouvir, sabe? Só uma que alguém vai falar. Por quê? Porque é Deus usando aquela pessoa para poder falar com você. Deus usa o que ele quer. Mas o que ele mais gosta, o que ele ama usar, são os filhos dele. O que Deus ama usar são os filhos dele para falar com quem ele quer alcançar. Comecei a ouvir mais, buscar mais aquela sede, aquele primeiro amor. E é um primeiro amor que eu peço para Deus nunca tirar do meu coração, que eu quero ter essa sede todos os dias. Eu quero não ter a sede do mundo, mas a sede de Deus. Porque Jesus fala que a água que ele dá, a gente nunca mais tem sede. E realmente, a gente nunca mais tem uma sede, mas sabe aquela vontade que você anseia por mais, que você quer ir no mais profundo? É sobre isso que eu tô falando. Passado alguns meses, eu tive algumas respostas um pouco rápidas, né? Para Deus ele testificar ali minha fé. Algumas respostas foram sim um pouco rápidas. Mas vocês lembram que eu fiz um propósito em relação ao câncer da minha mãe também? Pois bem, isso eu não vou contar para vocês. Na verdade, eu vou te mostrar um áudio que ela me mandou na época.
Vou dar uma pausa aqui e cortar só para colocar esse áudio aqui, nesse espaçozinho. Aí eu, como assim, doutor? Ele falou assim, não tem, tá benigno. Seu nódulo agora virou Birrados classe 2. Tava 4, filha. Virou 2. Achou o mamográfico benigno. Então, por enquanto, eu tô livre do câncer. Daqui 20 dias eu vou voltar lá e vou fazer a minha última indução que ele falou para mim fazer, pra gente garantir. E, por enquanto, eu tô livre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, quando eu escuto esse áudio, eu me emociono de novo. Para vocês verem o poder de Deus. O poder que só sai dele, de ninguém mais. E foi aí que a minha caminhada de fé começou de verdade. Isso em 2022, né? Como eu falei. Em 2023, no início de 2023, eu fiz outro propósito. Eu fiz outro jejum de Daniel. E nesse jejum, eu fiz uma das orações mais perigosas que alguém pode fazer na vida. Que foi virar para Deus e falar, no começo do jejum, Senhor, qual que é o meu propósito nessa vida? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? O que eu tenho que fazer aqui? Para que eu nasci? Por que eu nasci? Gente, se você faz essa oração, pergunta para Deus, principalmente em jejum, se prepara. Vem aí uma coisa muito forte. Gente, no sexto dia, eu trabalhando, para quem não sabe, né? Eu era dentista. Na época eu atuava como dentista, né? 2023 foi meu último ano como dentista. Hoje eu não atuo mais. No sexto dia Deus vira para mim e fala: a odontologia, ela é o seu caminho, mas ela não é o seu destino. Aquilo ali fez um boom na minha cabeça que eu não sei explicar. A minha expectativa era que Deus falasse o seguinte comigo: filha, saia do seu emprego. A odontologia, ela foi o seu caminho, mas ela não é o seu destino. Eu tenho outros planos para você. Eu quero alcançar outras pessoas através da sua vida. Eu quero te usar, porque eu conheço o seu coração e eu sei que você vai estar disponível para mim. Você vai fazer uma transição de carreira, você vai começar a mexer com o digital, você vai começar a fazer isso e aquilo, e não preocupa não que eu vou prover tudo. Só vai. E o que eu queria responder? Sim, senhor. Entendido. Gente, eu teria saído na mesma hora. Mas foi assim? Não. Vamos passar para a realidade? O Espírito Santo virou e falou no meu coração: filha, a odontologia é o seu caminho, mas ela não é o seu destino. Não é aí que eu te quero. Aí eu fiquei, tá, e depois? O que eu faço? Senhor? Gente, o meme purinho foi desse jeito. Foi assim que o Senhor falou comigo. As coisas começaram a se movimentar. Meu financeiro decaindo. Eu comecei a ter uns estresses que eu não tinha no consultório, né? Igual a Bíblia fala, um abismo levando a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. E foi desse jeito. Deus, ele tinha me dado essa palavra e eu tinha que ter me colocado em movimento. Eu tinha que ter saído. Eu tinha que ter me aprumado. Só que eu só fui deixando. E o que o Senhor fez? Me jogou numa zona de expulsão para eu poder sair de onde eu estava, porque senão eu não chegaria onde ele queria. Tive burnout. Foi isso que me afastou completamente da odontologia. Eu tenho trauma. Só de lembrar me dá uns traumas, me dá uns tremelique assim, mas, né, é assim que acontece. Quando eu tive burnout, eu peguei e simplesmente saí. Eu fiz mais outras orações. Jejuei, orei, fui pedindo direcionamento para o Senhor, fui pedindo para Ele falar comigo. E aí Deus começou a me pedir as minhas coisas. Deus começou a pedir onde eu morava, porque eu morava sozinha, voltei a morar com a minha mãe. Deus me pediu as coisas que eu conquistei com a força do meu próprio braço, meu carro, as coisas que eu comprei para minha casa, tudo. Fui vendendo tudo, fui dando tudo. Dando algumas coisas, né? Vendi outras, enfim. Isso foi só os testes que Deus começou a fazer comigo. Ele começou a testar onde estava o meu coração, porque Jesus fala: onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Onde que está o seu coração? Está no Senhor ou nas coisas que você possui? Onde que está o seu coração? Está no Senhor ou na pessoa que você admira, idolatra, seja seu filho, seu marido, a pessoa que você gosta, alguém que você acompanha? Onde que está o seu coração? Está no Senhor ou no seu trabalho? O Senhor, ele começou a testar o meu coração, porque ele queria que eu tirasse do meu coração as coisas que estavam ocupando o lugar que ele tinha que ocupar na minha vida. Daí foi onde a minha vida foi se desmanchando, se desfazendo,
A Daphne do mundo começou o processo dela de morrer a antiga Daphne para nascer a nova. Aí, Deus começou a desfazer, porque aquela não era a minha identidade. A minha identidade e a sua está em Cristo, está em Jesus. Só que para a gente acessar essa identidade, a gente tem que desfazer da que a gente fez com a força das nossas próprias mãos, com a força do nosso próprio braço. Porque quem nos criou foi o Senhor, então Ele sabe quem somos. Começou o meu processo aí. E o último teste que Deus fez para saber onde que estava o meu coração foi quando Ele ficou mais ou menos umas 2 semanas sem me responder. Ai, Daphne, como que você escuta o Senhor? Como que você tem certeza que é Deus falando com você? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Esse vai ser um tema bastante bacana e que muita gente precisa dele. Enfim, o Senhor falou comigo e ele ficou 2 semanas sem falar nada comigo. Eu não ouvia uma palavra do Senhor no meu coração, não ouvia nada. Aquele silêncio total. Quando deu mais ou menos umas 2 semanas, eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a querer desistir de tudo, jogar tudo pro ar. E eu lembro que eu fiz outra oração, mas essa oração, assim, foi uma oração de morte, praticamente. Eu orei, eu falei assim, Jesus, amanhã eu não quero acordar. Olha a oração que eu fiz, gente. Falei, Jesus, amanhã eu não quero acordar. Eu quero que o Senhor me leve embora. Não deixar acordar. Bom que eu morro dormindo, aí minha mãe nem sente tanta dor assim. Ela vai achar que foi do meu coração. Olha as orações, porque eu cheguei num nível de angústia muito grande. Muito grande. Porque estava tudo estagnado, estava tudo parado, eu não estava entendendo nada. E tudo desmoronando na minha vida. Então aí eu fiz essa oração. Falei pro Senhor que eu não queria. Não queria mais. Queria morrer. Aí no outro dia Deus falou comigo. Eu orando, fazendo minha rotina espiritual e tudo, Deus falou comigo. E o que ele falou no meu coração, às vezes é o que você precisa entender hoje. O Senhor virou para mim e falou assim: você entende que você depende de mim para tudo? Você entende que você depende de mim para você viver, acordar, respirar, fazer as coisas, sua rotina do dia a dia? Você depende de mim para tudo. Gente, quando você entende a sua dependência no Senhor, nada mais para você importa. Nesse dia, só de eu falar isso, só de eu lembrar, na verdade, já me dá vontade de chorar. Nesse dia, eu virei para o Senhor e falei: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, tudo, tudo que eu possuo. O Senhor pode me tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Não tira de mim o Senhor, porque do Senhor eu preciso todos os dias da minha vida. Gente, isso é muito forte. Deus ficou em silêncio, justamente para o meu espírito, para minha alma entender que Ele é tudo que eu preciso. Então, às vezes. Ai, peraí, deixa eu só limpar meu rosto. Pronto, voltei, recompus. Tem coisas que, principalmente testemunho, tem coisas que não dá para não chorar. Voltando. Quando você entende que Deus, Ele é tudo que você precisa, você entendeu o que o Senhor representa na sua vida. É ali que está o seu tesouro. Onde está o seu coração, ali também se encontra o seu tesouro. Eu fui aquela pessoa que eu tive tudo. E também fui aquela pessoa que eu perdi tudo. E eu reconheci que no ter tudo e no ter nada, quando você tem o Senhor, você tem tudo. Nada te falta. Porque Ele é tudo que você precisa. Às vezes você pode falar assim, porque algumas coisas estão acontecendo com você, algumas situações, por que Deus não fala com você, por que Deus não te responde? Porque Deus quer que cada vez mais você firme sua dependência nele. O Senhor quer que cada vez mais você entenda que é dele que você precisa. Não é das suas coisas, não é do seu trabalho, não é das coisas que te rondam, não é nada disso. Eu não quero falar que o dinheiro não é importante, é sim, mas ele não pode ser o seu Senhor. Deus ele tem que estar acima de qualquer coisa. Dinheiro é bênção, gente. Dinheiro é bênção. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é rico. A rua do Senhor, ela é de ouro. Só para vocês terem uma noção de tanto que Deus é rico. Mas isso também é um assunto para outro vídeo que a gente vai falar. Dali, eu comecei a me apoiar mais no Senhor. Eu criei uma rotina espiritual. Daphne, o que é uma rotina espiritual? É um momento de oração sua com o Senhor, seu momento de devocional, seu momento de leitura bíblica. E só dando um spoiler aqui, para quando eu for fazer o vídeo de como que você fala com o Senhor, como que você escuta a voz do Senhor, o segredo é a Bíblia, tá? É a palavra. Só pega essa chave.
essa foi só uma parte do meu testemunho. Eu vou ter que dividir o testemunho em duas partes. Porque isso tudo que eu contei pra vocês é antes de eu entrar no processo que o senhor queria que eu entrasse. Porque quando eu entendi que eu dependia dele pra tudo, que eu precisava dele pra tudo, foi aí que o Espírito Santo virou pra mim e falou: agora você pode começar o seu processo. Porque agora você entendeu que você precisa de mim pra tudo. Aí foi onde eu olhei e falei assim: oi? Não começou ainda? É, gente, a nossa vida é uma eterna batalha. Enquanto a gente estiver aqui, é isso. Vai ter a parte 2. Senão vai ficar muito grande. Beijão.